Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 1 a 32. Livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 1 a 32. Assim diz a palavra do Senhor: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zamareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laça. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ubal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. Nós agradecemos pela Tua Palavra, que sempre tem muito a nos ensinar. Agora que ela foi lida, nós desejamos entendê-la. Por isso pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente, nossos corações, para que venhamos entender a Tua Palavra. E ao entendermos a Tua Palavra, que ela seja aplicada em nossos corações e que nós vivamos ela conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O que os irmãos acham sobre a genealogia? Creio que a maioria dos irmãos não devem se interessar muito por ela. De fato, ela tem sido negligenciada por muitos.
Se eu perguntar aqui para algum dos irmãos se conhece a árvore genealógica da sua família, creio que a maioria não saberá responder, além do nome dos avós, avós e talvez dos bisavós e bisavós. Diferente dessa realidade atual, antigamente era valorizada muito essa genealogia. Muitos faziam a questão de guardar o registro da árvore da família, né? O registro genealógico, principalmente em contextos orientais. Pois, para eles, conhecer as suas raízes, de onde vem a sua família, era muito importante. Isso tinha a ver com a razão dele existir e sentir honra pelo nome da sua família. Mas, como eu já disse, essa não é uma realidade para nós. E nós não damos tanta importância à genealogia. E isso também é verdade, também referente ao texto bíblico. Qual é a parte mais difícil para os irmãos na hora da leitura da Bíblia? Eu creio que será, ou é a parte de Levítico, onde tem aquelas leis todas detalhadas, que se você não prestar atenção, é muito fácil pegar no sono, ou seja, aquela lista enorme de nomes, por exemplo, em Números ou 1 Crônicas. E as genealogias que nós lemos hoje, que faz parte. Essa lista gigante de nomes não nos dá prazer na hora de ler, isso é natural. Mas até mesmo essa lista grande de nomes tem algo a nos ensinar, principalmente quando nós entendemos que está na Bíblia, né? Confesso que eu tive uma grande dificuldade ao preparar este sermão, né? Quando o reverendo Ageu me convidou, eu fiquei honrado para poder pregar. Aí quando ele falou do texto, eu confesso que eu tremi na base, por causa do texto que me foi apresentado. Mas, ao tempo que fui estudando este sermão, e principalmente em relação a lições que esse texto tem a nos ensinar, eu percebi que é um texto muito precioso e tem muito a nos ensinar. Então, é um grande desafio estarmos falando de genealogia, mas também é uma grande lição que a palavra de Deus vai nos dar. Mas para entendermos então, para aprendermos um pouco com essa genealogia, primeiro precisamos entender por que existe genealogia na Bíblia. A genealogia da Bíblia tem uma função que não tem as genealogias que nós vemos normalmente. Eu disse aos irmãos que a genealogia tem a ver com você querer descobrir as suas raízes, da onde vem a sua família. Mas a genealogia bíblica, além disso, tem uma outra função. Não é de onde vem, mas para onde vai. Toda genealogia da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Isso é muito importante levarmos em conta toda hora, toda vez que nós formos analisar genealogia na Bíblia. As genealogias na Bíblia servem para mostrar como Deus, de maneira soberana, sustentou as gerações para que cumprisse a promessa da vinda do Messias. Essa é a razão, porque não existem mais genealogias depois de Mateus e de Lucas. Depois que a genealogia chegou em Jesus, não existe mais registro genealógico na Bíblia, porque a sua função foi cumprida quando chegou Jesus Cristo. Então, eu peço aos irmãos que guardem essa informação de que toda a genealogia aponta para Jesus, que o foco da genealogia é Jesus. Guardem isso na mente, porque eu voltarei para isso no final do sermão. Porque esse é o escopo geral, quando nós olhamos a Bíblia como um todo e olhamos a genealogia. Mas também precisamos entender por que motivo Moisés escreveu essa genealogia naquela época para o povo de Israel. Então, além desse grande escopo de apontar para Jesus Cristo, existem outros motivos teológicos e mais
pontuais porque Moisés incluiu essa genealogia no livro de Gênesis. E essa genealogia tem duas funções, eu diria, muito importantes. A primeira função é para mostrar o cumprimento da bênção proveniente da aliança de Deus com Noé. Né? Lá em Gênesis 9, quando Noé sai da arca e Deus fala para Noé como um novo Adão: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando nós olhamos para a genealogia, como a partir de Noé surgiram tantos povos, nós podemos ver o cumprimento dessa bênção de Deus. Essa é a primeira função. E a segunda função é servir de preparação para o episódio que será narrado no próximo capítulo, capítulo 11, que é o famoso episódio da Torre de Babel. Então essa genealogia antecipa os eventos da Torre de Babel, falando sobre os assuntos de divisão de terra entre os povos, onde cada povo foi morar, para onde cada um foi espalhado. Então este capítulo é um capítulo que prepara para a chegada da Torre de Babel. E como ele fala do espalhamento, quando falamos de maneira cronológica, ela ocorreu depois do registro da Torre de Babel. Mas para poder preparar para esta narrativa, ele é colocado antes. Tá? Então, existem esses dois motivos. E tudo isso aponta para um tema central, que seria o tema da palavra de hoje. É a soberania de Deus. Aqui está o motivo principal de Moisés incluir essa genealogia aqui. Ele quer mostrar a soberania de Deus, de que Deus não é Deus apenas de Israel, mas é Deus de todas as nações. Que Deus não opera apenas na história de Israel, mas opera sobre a história de todas as nações. Que nada está fora do seu controle, de que toda a história da humanidade está debaixo de Deus, de que Deus governa soberanamente todas as ações, todos os homens. E essa ideia é mais bem entendida quando entendemos que a estrutura dessa genealogia, apesar de ter uma exatidão histórica, ela não fala com exatidão cada pessoa. Ele é seletivo. Nós podemos ver isso quando nós vemos que essa genealogia está envolvido com muita simbologia numérica. Por exemplo, se os irmãos contarem cada nação que for apresentado, vão ver que somam 70 nações aqui, que é múltiplo de 7 e de 10. Né? O número 7, que simboliza a perfeição, e número 10, que simboliza grandeza. Então, ao somar 70 povos, Moisés está apontando para a totalidade e completude das nações. Então, toda essa completude das nações está debaixo da soberania de Deus. É isso que Moisés quer mostrar. E este número, depois, vai ser comparado aos 70 membros da família de Jacó, que desceram ao Egito. Além disso, esse número 7 e os múltiplos de 7 repetem várias vezes ao longo dessa genealogia. Né? Então são 7 filhos de Jafé, 7 netos de Jafé, são 7 descendentes de Cuxi, 7 de Mizraim, na linhagem de Cã. Na linhagem de Sem, são 14 nomes que são apresentados de Sem até Éber, são 14 nomes de Joctã até o fim dos seus filhos. Então, existe muito número 7 aparecendo, mostrando que toda a descendência, todo o percurso dessa genealogia dos povos foi guiada com perfeição por Deus. Então, essa genealogia tem a sua exatidão histórica, comprovado pelos fatos arqueológicos, achados arqueológicos, mas além da exatidão, ele não quer quantificar, mas quer qualificar, quer mostrar que Deus está no controle absoluto de todas as nações e Ele governa sobre todas essas nações de forma completa e perfeita.
Então, Moisés deixa claro que ele não quer fazer apenas lista de nomes, mas está querendo mostrar a soberania de Deus ao guiar o curso da humanidade, por meio da descendência de Noé, né, que é o novo Adão. Então, seguindo esse propósito que é seguido por Moisés, de mostrar a soberania de Deus, nós vamos ver a mensagem de hoje a partir deste propósito. Nós devemos analisar essa genealogia para ver como ela mostra a soberania de Deus. Tá? Então, nós podemos ver que a soberania de Deus é manifesta em toda a genealogia, da maneira que eu expliquei para os irmãos, de que, tanto pela numerologia, como ela foi feita, envolvendo todas as nações, mostrando que Deus tem controle soberano sobre todas as nações, mas também é mostrada a soberania de Deus na linhagem de cada filho de Noé. Tá? Então, vamos ver como a soberania de Deus se manifesta na linhagem de Jafé, na linhagem de Cã e na linhagem de Sem. Então, essas são as três perguntas que nós iremos responder por meio do sermão. Como a soberania de Deus se manifesta na linhagem de Jafé, como a soberania de Deus se manifesta na linhagem de Cã e como a soberania de Deus se manifesta na linhagem de Sem. Mas antes de irmos direto ao ponto, né, para o texto, eu quero dar uma sugestão que vai nos ajudar a entendermos melhor essa genealogia. Nós precisamos olhar essa genealogia a partir da bênção e da maldição que Noé pronunciou aos seus filhos. E a partir dessa bênção e da maldição, nós podemos entender melhor como a soberania de Deus se manifesta em cada linhagem. Então, vamos voltar ao texto que está em Gênesis capítulo 9, 25 a 27. Gênesis capítulo 9, versículos 25 a 27. Vou ler a partir do 24, tá? Para dar o contexto. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém. É a partir deste pronunciamento que nós devemos enxergar a genealogia e então entender as lições da soberania de Deus que ela tem a nos ensinar. Então, baseado nesta palavra, vamos ao nosso primeiro ponto, que é sobre a linhagem de Jafé. Como a soberania de Deus se manifesta na linhagem de Jafé? Este ponto pode ser visto no versículo 1 ao versículo 5, que é a linhagem de Jafé. Como é uma lista extensa de nomes, e eu não farei a leitura novamente dos nomes, mas eu peço que os irmãos estejam acompanhando, tá? A passagem. O primeiro ponto é que Deus é soberano ao engrandecer um povo. Deus é soberano ao engrandecer um povo. Nós podemos ver que a genealogia dos filhos de Noé começa com os filhos de Jafé, né? Reparem que a ordem dos filhos na genealogia apresentada aqui é uma ordem inversa, né? Geralmente a Bíblia apresenta os filhos de Noé como Sem, Cã e Jafé. E aqui começamos a partir de Jafé, depois vamos para Cã e depois vamos para Sem. O fato dessa genealogia começar com Jafé, e o fato dessa genealogia, dessa linhagem de Jafé ser menor das três, não é porque ela é menos importante, mas é provavelmente por ser filho de Jafé, um povo mais distante e menos conhecido para os israelitas.
Por isso, aparentemente, pela quantidade de nomes apresentados aqui e pelo desconhecimento, assim, do povo israelita, parece que a bênção de Noé, de engrandeça a Deus, a Jafé, não se cumpriu. Porque se realmente Deus tivesse engrandecido essa nação, os israelitas conheceriam eles bem. Por mais que não citasse tantos nomes, eles conheceriam muito bem. Né? Mas, ao longo da história, nós podemos ver a mão de Deus agindo sobre este povo, né, que descendem de Jafé. Pois é de Jafé que descende os chamados indo-europeus. Indo-europeus, como o nome sugere, né, refere aos europeus até a região da Índia, mais ou menos. Então, a grande parte da Europa e uma parte significativa da Ásia vieram de Jafé. Né? Então, citando alguns nomes, né, porque citar nome por nome, de que cada povo gerou, a gente não tem todas as respostas, e falar nome por nome, isso tornaria, né, muito cansativo. Eu vou citar alguns nomes que são interessantes e importantes. Por exemplo, é muito provável que a Alemanha tenha vindo de Gomer, né? O povo da Palestina que viveu ao norte da chamada Crescente Fértil veio de Askenaz. Os armênios, por exemplo, vieram de Togarma, né? O povo que viveu ao norte da Turquia e depois se expandiram até a Rússia, esses povos provavelmente vieram de Meseque e Tubal. Né? Os medos, né, que nós conhecemos da Bíblia, né, os medo-persas, né, quando falamos do medo-persa, né, com o domínio dos medos, esses medos vieram da linhagem de Madai e Jônia, né, que mais para frente será conhecido como Grécia, vieram de Java. E por fim, Tiras. Dos Tiras veio os etruscos, né, que exerceram uma grande influência sobre o povo romano. Os 3 últimos reis da Roma eram etruscanos. Então, quando nós olhamos para todo esse nome e vemos que os indo-europeus descenderam deste povo de Jafé, nós vemos que se tornou um povo muito grande. E um último detalhe que o texto diz é que eles repartiram entre si as ilhas das nações. Essa expressão, Ilha das Nações, aponta para o fato de que eles eram povos marítimos. Né? E isso nos lembra de uma profecia de Isaías 42, onde é profetizado que o Evangelho alcançaria os gentios. E no versículo 4, os gentios são ditos como povos do mar. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, essas terras do mar estão apontando e se referindo aos gentios. Terras do mar, em muito contexto da Bíblia, nas profecias e no Antigo Testamento, acabam apontando para os futuros gentios. Então, podemos dizer que os gentios que a Bíblia fala descendem de Jefté. Portanto, creio que a maioria dos irmãos presentes aqui seriam descendentes de Jefté, né? Pois os gentios, os europeus e grande parte do sudoeste asiático até a Índia vieram da descendência de Jefté. Assim, ao longo da história, podemos ver que, de fato, Deus engrandeceu a Jefté. Não apenas numericamente. Nós precisamos lembrar que a nossa cultura de hoje foi grandemente influenciada pela cultura greco-romana, que também eram descendência de Jefté. Então, Deus, de fato, ao engrandecer essa descendência de Jefté, ele foi soberano
porque ele disse e cumpriu a palavra, e mostrou que ele estava governando sobre todo o fluir da história da linhagem de Jefté. Então Deus, de fato, engrandeceu a Jefté. Quando nós olhamos no começo, parecia que esse não era a verdade. Mas ao curso da história, nós vemos que Deus, de fato, engrandeceu. E Deus, ao engrandecer este povo, ele foi soberano. Ele, ao cumprir a sua palavra, ele foi soberano. Mas Deus não é soberano apenas em engrandecer um povo, né? Podemos ver a sua soberania também na descendência de Cã, né? A descendência de Cã é narrada de versículos 6 ao versículo 20. E essa passagem é bem grande. Tá? E veremos nessa passagem que Deus é soberano ao humilhar um povo. Deus é soberano ao humilhar um povo. A segunda genealogia dos filhos de Noé é a linhagem de Cã. Ela é a mais extensa e existe um motivo para isso. A descendência de Cã é composta pelos inimigos de Israel ao longo da história. Só de bater o olho nesses nomes, nós podemos encontrar nomes familiares do Antigo Testamento. Por exemplo, Cush, né? Cush é um nome bíblico para a Etiópia, né? Mizraim é o hebraico, literalmente Egito em hebraico é Mizraim, né? Put também é uma região que aparece bastante, é a região da norte da África, que hoje é a Líbia. Canaã, a terra prometida, também conquistado por Israel, por meio de Josué, também aparece aqui. E o que dizer de Nínive, né? Capital da Síria, que aparece aqui, do Sidom, do que dizer de Sodoma, de Gomorra, dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus. Estes são nomes que aparecem bastante ao longo da leitura do Antigo Testamento. E são, querendo ou não, nome dos inimigos que o povo de Israel encontrou durante a sua história. A Babilônia, que foi o grande inimigo de Israel, que dominou sobre Israel, também descende de Cã. Então fica claro que a linhagem de Cã são, vamos dizer assim, uma linhagem de ímpios, uma linhagem de inimigos de Israel, hostis de Israel. Então, como essa lista é muito grande, eu não vou dizer cada nome, né? E até porque muitos desses nomes tem nomes que a gente não sabe ainda que povo que surgiu. Mas eu quero chamar a atenção a um nome muito interessante, que são os sineus. Esses sineus é muito provável que seja o povo que deu origem aos orientais, aos chineses, né? Aos orientais da região da China, onde começou as 3 dinastias, né? Que formaram, né, a Coreia, Japão e China de hoje. Então é muito provável que eu seja um descendente de Cã, assim como a maioria dos africanos, né, que também ao norte da África, que foram descendo também, provavelmente são da linhagem de Cã. Então, a maioria dos irmãos aqui são da linhagem de Jafé, e eu, por exemplo, sou da linhagem de Cã. Mas o foco dessa passagem também não está nos nomes em si, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um episódio que a passagem de hoje fala, que é sobre o Nimrod. A partir do versículo 8, diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém.
aqui, nessa passagem, diz de um homem chamado Nimrod, que foi um homem poderoso na terra, um valente caçador diante de Deus. E essa expressão, um valente caçador diante de Deus, pode ser muitas vezes entendida que ele foi um grande homem de Deus. Mas, quando nós olhamos essa expressão diante de Deus, não quer sempre dizer que está a favor, mas também pode dizer que está contra. Então, ele está sempre contra Deus. Um grande caçador que se levantou contra o Senhor. E essa ideia é preferível quando nós olhamos mais para frente, que ele foi responsável pelo Babel. Aqui, a própria passagem que lemos fala disso. Quando nós olhamos, por exemplo, quando a Bíblia fala que ele foi um valente caçador, ele não quer dizer que foi um bom caçador, mas que ele foi um déspota, que fez uso de força, de agressividade. Então, o Nimrod foi uma pessoa que se levantou contra essa maldição que o Senhor tinha dado a ele por meio de Noé. Como disse aos irmãos, a genealogia, deve ser vista, essa genealogia deve ser vista pela bênção e maldição que Noé proferiu. E qual que foi a maldição que Noé proferiu? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Depois, Canaã lhe seja servo para Sem, e Canaã lhe seja servo para Jafé. E parece que Nimrod foi um dominador, ele construiu cidades, como foi aquela pessoa que disse, Senhor disse que eu seria escravo? Não, eu não vou ser escravo coisa nenhuma. Eu vou dominar, eu não vou ser dominado. Ele, em um certo aspecto, nesse sentido, foi um homem que levantou contra o seu destino. Ele fez o uso de força, foi tirano, foi violento, foi opressivo e dominou sobre povos. Nimrod não foi um escravo, muito pelo contrário, ele foi um dominador. Ninguém podia ir contra ele. Ele estava dizendo, por meio de suas atitudes, não vou ser escravo coisa nenhuma. Eu não vou ser dominado, vou dominar os outros. E aqui nós podemos ver uma leve semelhança com o que acontece no começo. Os irmãos sabem que Noé, a descendência de Noé foi o recomeço, que o começo veio de Adão. Depois que Caim matou Abel, ele foi expulso, depois ele foi amaldiçoado. Ele falou, Senhor, essa maldição é pesada demais para mim. Então Deus deu uma saída para ele, que colocou uma marca nele dizendo, quem se vingar de Caim será vingado 7 vezes. E depois, mais para frente, da linhagem de Caim, nasceu o chamado Lameque, que foi o homem mais vingador da Bíblia. E ele pegou esse dito do Senhor e, de forma irônica, ele fez até canção dizendo que o menino pisou no meu pé e eu matei ele. E ele fala assim, se contra Caim era vezes 7, contra Lameque será 70 vezes 7. Então, a gente vê a corrupção aumentando e ele pegando o destino que Deus deu e usando de forma sarcástica e se levantando contra o próprio destino. E isso pode ser visto em Nimrod também, no novo recomeço. E isso acontece de novo. Ele se levanta e diz, não, destino, o que Deus falou não vai guiar minha vida. Eu faço o meu destino, eu levanto contra, eu não vou ser escravo, eu vou dominar. E assim, ele foi responsável por Babel, que edificou torre cujo topo chegasse até os céus para engrandecer a si mesmo, para mostrar que não é escravo, mas ele era grande. Assim, aparentemente, a palavra do Senhor não tinha se cumprido. Mas não é apenas Nimrod, não.
Durante a linhagem de Cã, acontece mais vezes. O Egito, que descende de Cã, deveria ser servo dos servos, deveria ser servo de Sem, de Jafé, mas muito pelo contrário. Ele dominou sobre Sem, dominou sobre os israelitas. Os cananeus, que eram para ser escravos também, eles não eram um povo fraco. Era povo forte, cheio de gigantes, até porque quando nós olhamos para Êxodo, quando o povo de Deus estava prestes para entrar na terra de Canaã pela primeira vez, quando os 12 cabeças foram espiar a terra, eles olharam para a terra, de fato aquela terra mana leite e mel, mas o povo que vive lá é muito poderoso. Nós éramos como gafanhotos comparados a ele. Então, o povo que era para ser escravo era um povo forte. E o que dizer da Babilônia, que dominou, que acabou com Israel, com Judá, e levou cativo, usou literalmente como escravos por 70 anos. Essa linhagem aparece homens que se levantaram contra a profecia do Senhor, que se levantaram contra a palavra de Deus. E por muito tempo conseguiram dominar ao invés de ser dominado. E podemos ver essa mesma tendência ainda hoje. Muitos dizem ser donos do próprio destino. Eu sou dono da minha vida, eu faço a minha vida, eu sou o dominador, eu não sou dominado. E muitos desses ímpios, infelizmente, nós podemos ver se dando bem na vida. Por outro lado, tem muitos justos que sofrem e continuam sofrendo até hoje. E ao ver essa realidade, nós só podemos ter uma sensação de impotência, de que mal prevaleceu sobre bem. Mas lembrem-se, Deus é soberano. Deus é soberano. E Deus é soberano porque Ele humilha os orgulhosos. Deus, em seu tempo oportuno, cumpriu a sua palavra, humilhando esses povos. Quando olhamos para Nimrod, que foi dominador, que foi um dos principais responsáveis por levantar aquela torre para chegar aos céus, para exaltar o seu próprio nome, Deus humilhou no evento de Babel, confundindo as línguas e espalhando esse povo pela terra. Quando olhamos para Egito, Deus libertou o povo de Israel do domínio do povo egípcio, ao tal ponto que eles foram tão humilhados que eles nunca mais se recuperaram. Eles depois se tornaram escravos de assírios e depois de romanos. Os cananeus, que eram fortes, muito mais fortes que israelitas, foram dominados pelos israelitas. A Babilônia, que dominou sobre Israel, depois foram dominados pelos medos, os medo-persas, que são, da linhagem de Jafé. Então, a história mostra que, de fato, Canaã se tornou escravo de Sem, no caso dos cananeus e dos egípcios, e escravo de Jafé, no caso da Babilônia. Nós, pontualmente, achamos que eles se deram bem, que eles foram contra o destino, mas no tempo que o Senhor estabeleceu, Ele humilhou essas nações e mostrou cumprimento na sua palavra. E Deus foi soberano ao humilhar esses povos. O mesmo vale para os ímpios hoje. Eles podem achar que estão se dando bem na vida, que eles podem fazer o que quiserem e estão se dando bem agora, mas haverá o dia que Deus pedirá as contas e ninguém poderá parar esse juízo que o Senhor haverá de trazer sobre eles. Então, o Senhor é soberano. Quando tudo estiver dando errado na vida, não ache que está fora do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. E Deus será soberano ao humilhar esses orgulhosos, ao humilhar esses povos. Então, Deus novamente mostrou que Ele era soberano ao cumprir a sua palavra.
Por fim, vamos ver a linhagem de Sem. Então, Deus primeiro mostrou que é soberano ao engrandecer um povo, depois mostrou que é soberano ao humilhar um povo. E por fim, na linhagem de Sem, que vai do versículos 21 ao 32, ele mostrará que Deus é soberano ao escolher um povo. Deus é soberano ao escolher um povo. A última genealogia dos filhos de Noé é a linhagem de Sem, de onde descendem os israelitas. Podemos ver que no texto da passagem dá um destaque para nome Eber, né? Eber. Fala bastante desse Eber. O motivo disso é que Eber é da palavra Eber que vem o hebreu, né? Então, o povo hebreu, que é um outro nome dado aos israelitas, descende de Eber, né? Então esse é o motivo pelo qual fala bastante de Eber. Dentre outros nomes citados da linhagem de Sem, podemos destacar, por exemplo, Elão, que gerou os pérsios, né, da Pérsia, Assur, que gerou os assírios, Arfaxade, que gerou os caldeus, e Lude, que gerou os lídios, e Arã, que gerou os sírios. Portanto, em linhas gerais, Sem gerou o povo do Oriente Médio, né? Um povo que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, mas em especial, ele gerou o povo, né, que foi escolhido por Deus. Outro destaque que este texto dá é Peleg, filho de Eber, né? Essa passagem diz assim, versículo 25. A Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Este nome, Peleg, se refere à divisão que houve naquele momento, como diz o texto bíblico. E muito provavelmente ele se refira ao que aconteceu em Babel, porque esse verbo repartir tem raiz muito semelhante ao verbo espalhar no hebraico, que é usado no capítulo 11, quando fala da Torre de Babel. Então, é muito provável que Eber, por ter presenciado a divisão das nações em Babel, ele deu nome ao seu filho de Peleg, que literalmente significa divisão. Mas essa divisão também muito provavelmente aponta para a divisão que houve da linhagem de Sem. De Peleg veio os da aliança, e de Joctã vieram os não da aliança, a linhagem não eleita. Mas novamente, para entendermos essa genealogia, devemos olhar novamente para as bênçãos e as maldições que Noé pronunciou aos seus filhos, né? Então, em relação ao Sem, a bênção de Noé foi: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Reparem que essa foi a única bênção ou maldição, né, que não foi direcionada à pessoa, mas foi direcionado ao Deus da pessoa. Isso porque a bênção não apontava para o povo, o que o povo faria, mas o que Deus desse povo faria, o que Deus faria para esse povo. E o que Deus faria? Ele cumpriria a sua promessa, a promessa da semente da mulher, que foi dada em Gênesis 3,15. Era por meio dessa linhagem de Sem que Deus haveria de escolher o povo que viria a semente da mulher. E é por meio da descendência de Sem que veio Abraão, com quem Deus fez uma aliança, dando continuidade ao seu plano redentor de resgatar um povo escolhido de Deus. E Deus, ao guiar todo o curso da história para que o seu povo escolhido viesse à existência, Ele escolheu entre os povos
a linhagem de Sem, para cumprir a sua promessa, para mostrar a sua soberania. Essa escolha do Senhor não foi por mérito, foi pura graça divina. E essa escolha revela a misericórdia de Deus, que ao invés de destruir a humanidade pela corrupção, por ir contra o mandamento de Deus de se espalhar pelas nações e de se ajuntar, o que será estudado melhor quando os irmãos forem ver o episódio de Torre de Babel? Apesar da corrupção do homem ter chegado no mesmo nível ou até pior do que a época de dilúvio, Deus foi misericordioso em não destruir aquele povo, cumprindo a sua promessa de não destruir novamente. Ao invés disso, Ele levantou um povo, escolheu um povo desde a eternidade, para que viesse a promessa da semente da mulher por meio deste povo. Então, essa escolha de Deus mostra a sua soberania, a sua misericórdia, a sua graça. De escolher um povo por meio do qual viria o Messias, a semente da mulher, que resolveria todo o problema do pecado do mundo, que cumpriria os propósitos eternos de Deus, de salvar os seus eleitos. É por meio da linhagem de Sem. Não porque Sem mereceu, mas porque Deus graciosamente escolheu. Então, Deus mostra a sua soberania ao escolher um povo. Porque isso mostra que Deus não volta atrás das suas palavras, Ele cumpre a sua palavra e Ele é misericordioso, leva tudo em conta e preparou desde eternamente um povo pelo qual viria o Messias. Então Deus mostra não apenas sua soberania, mas toda a sua grandeza, sua misericórdia e a sua graça. Portanto, vimos hoje que Deus é soberano ao engrandecer um povo, que Deus é soberano ao humilhar um povo, e Deus é soberano ao escolher um povo. E que Deus é soberano não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações do mundo. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso nos leva a viver? Qual é a aplicação disso então para nós hoje? A grande aplicação dessa palavra hoje é que nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações, pois todos nós descendemos do mesmo homem, todos nós fazemos parte de uma grande família. Os irmãos se lembram do que eu disse no começo do sermão? De que toda genealogia aponta para Jesus Cristo. Portanto, toda genealogia deveria ser olhada com Jesus em mente. Lembra que eu disse para os irmãos que eu voltaria no final do sermão, né? Para este assunto. Foi pela linhagem de Sem que veio Jesus, aquele que foi prometido desde Gênesis 3,15. Mas a salvação que este Jesus trouxe ao mundo, esse Jesus apontado pela essa genealogia, a salvação que esse Jesus trouxe, não pertence apenas aos semitas. Sim, veio por meio de Sem, mas não foi para salvar apenas semitas. Deus escolheu um povo para abençoar outras nações. Isso desde a época de Israel. O antigo Israel foi de fato uma nação muito abençoada por Deus, porque ela foi escolhida por Deus para vir o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa bênção de salvação não se limitou apenas à linhagem de Sem, mas alcançou também os gentios. E como vimos, gentios são da linhagem de Jafé. E a grande maioria aqui, como eu disse, é da linhagem de Jafé. O evangelho foi primeiro dos judeus e depois dos gregos e gentios.
eu não tinha tocado em uma parte da bênção que é dito no começo sobre a linhagem de Jafé de propósito. Ele fala que engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Aqui, na verdade, está apontando para o futuro, quando por meio de Sem o evangelho alcançaria também os gentios. E por este evangelho estaria debaixo de Sem, estaria sobre a mesma bênção, a bênção da salvação. Por isso, nós podemos ver desde cedo que Deus havia preparado salvação, não apenas para os semitas, mas também para jafeitas. A salvação não é algo exclusiva para Sem, mas também é do Jafé. Mas aí, e a linhagem de Cã? E eu que sou camita? Cã foi uma linhagem amaldiçoada, que se tornou servo. Então eu vou continuar servo para sempre? Se é apenas para os gentios e para os judeus. E para os camitas, como é que fica? Nós precisamos lembrar que é aqui que entra a beleza do evangelho. Existe alguém que se fez maldição em nosso lugar, tomando toda a nossa maldição sobre si. Existe alguém que tomou a forma de servo e veio ao mundo para nos salvar e nos salvar da morte eterna. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si toda a maldição do homem. Então não existe mais nenhuma maldição que nos impeça de nos achegarmos a Deus. Essa maldição de ser escravo não existe mais, porque Jesus, Ele mesmo tomou toda a maldição, Ele mesmo se tornou como escravo, veio para nos servir e dar a vida por muitos. E agora, por causa disso, os camitas também podem receber o Evangelho. E é por isso que em Cristo não há mais judeus ou gentios, homem ou mulher, senhores ou escravos. Não existe mais jafetita, camita ou semita. Todos são um em Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos pregar evangelho a todas as nações. Porque Deus não é Deus apenas dos jafetitas, dos camitas ou dos semitas. Deus é Deus sobre todas as pessoas do mundo. Por isso, nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as nações, tudo sobre o domínio dele, e levar essa verdade para o mundo, de que existe alguém que veio a este mundo para nos trazer a salvação. E se entendemos que Deus é soberano e que todas as nações pertencem a Deus, então nós devemos obedecer à grande comissão de Jesus Cristo, de fazer discípulo em todas as nações. Esta é a beleza do Evangelho. Meus amados irmãos, nosso Deus não é Deus apenas dos brasileiros, ou dos coreanos, ou dos povos isolados. Nosso Deus é Deus de todos os homens do mundo. A genealogia de hoje deixa isso muito claro. Por isso, anunciemos este Evangelho de Jesus Cristo. Ainda mais nos dias de hoje. Quantas pessoas estão desesperadas por causa da Covid? Quantas pessoas estão desesperadas por causa da guerra? Quantas pessoas não sabem o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eles morrerem? A quem eles pertencem? O mundo está desesperado. E nós precisamos levar a esperança para estes povos, de que existe alguém que veio a este mundo dar a sua própria vida para nos salvar. Nós devemos obedecer à grande comissão de Jesus Cristo, quando nós entendemos que todos pertencem a Deus. Todos os povos são de Deus. Nosso Deus não é Deus apenas do nosso povo, mas é Deus de toda a humanidade. Por isso, lembremos essa verdade
e anunciemos o Evangelho a todas as nações. Vamos orar, meus irmãos, fechamos nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos pela grande bênção que o Senhor nos dá, de conhecermos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele que se tornou maldição em nosso lugar, que veio tomando forma de um servo e veio nos servir e morrer por nós, dar-nos a vida eterna que nós não merecíamos. E esta verdade nos enche de alegria. E ao entendermos que o Senhor é soberano sobre todas as nações, nós devemos falar dessa verdade, anunciar esse Evangelho às nações. As pessoas hoje em dia estão desesperadas por causa da situação atual. Usa-nos, Senhor, para levar a esperança a essas pessoas por meio do Teu Evangelho. Nos lembra, Senhor, que o Senhor é Deus sobre todos. Por isso nós devemos anunciar este Evangelho a todos. Por isso, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos para anunciar o Teu santo Evangelho. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.